Alguma vez na vida você viveu uma situação em que teve que escolher entre uma opção ou outra? Bom, então você viveu um trade-off. Esse é o primeiro princípio da economia e eu vou te ensinar como que ele se aplica na sua vida e no funcionamento de um país. Oi, meu nome é Sabrina e bem-vindo ao canal. Você tem recursos limitados. Por exemplo, a sua renda é limitada, o seu tempo é limitado. Isso significa que você precisa escolher entre comprar ou guardar o seu dinheiro naquele mês. Escolher entre trabalhar ou tirar férias para viajar com a família. Mas não só isso. Desde o momento que você acorda, você faz pequenas escolhas. Por exemplo, eu vou levantar ou eu vou acionar a soneca de mais 5 minutinhos. Isso também é um trade-off. Mas isso não acontece só com você ou comigo, isso também acontece com um país inteiro. Justamente porque os países também possuem recursos limitados. Claro que esses recursos são infinitamente maiores do que os nossos individuais, porém ainda assim são limitados. E por isso eles precisam ser distribuídos da melhor forma possível, assim como você tenta fazer todos os dias, mesmo que intuitivamente. Bom, então quais são os trade-offs que um país enfrenta? São muitos trade-offs, mas a gente pode falar aqui sobre o meio ambiente versus alto nível de renda. Quando a gente tem um governo no poder que não liga muito para as questões de poluição, por exemplo, ele vai tomar medidas que são pouco rígidas em relação à emissão desses gases poluentes. Então, por exemplo, vai existir fiscalizações e punições menos frequentes em cima das indústrias, que são as principais responsáveis aí pela emissão desses gases. Então, as indústrias tendem a aumentar a sua produção justamente porque ela tem os seus custos de produção reduzidos com essa flexibilização, com pouca fiscalização e com poucas punições. E aí, consequentemente, ela vai ter mais lucro e vai pagar salários maiores para os seus funcionários, além de cobrar preços menores. Agora pensa que várias indústrias grandes significativas do Brasil vão tomar essa mesma decisão. Vai fazer exatamente essa mesma coisa. Aumentar a produção, aumentar os salários dos seus funcionários, então a gente tem um aumento considerável do nível de renda daquela sociedade por esse efeito, mas existe o outro lado da moeda. Esse aumento na produção vai aumentar a emissão de gases poluentes no meio ambiente e a gente vai ter diversas consequências na saúde, efeitos negativos no meio ambiente em geral. E o contrário também acontece. Quando a gente tem no poder um governo que se preocupa com o meio ambiente, ele vai adotar medidas mais rígidas em relação à emissão dos gases poluentes. Então vai existir fiscalizações, punições mais frequentes e aí as indústrias elas vão reduzir a sua produção justamente porque aumentou-se os custos de produção, consequentemente reduz os lucros daquela indústria, reduz também os salários pagos pelos seus funcionários, eles vão cobrar preços maiores pelos seus produtos. Se a gente pensar numa escala maior, né, que as indústrias grandes e significativas do Brasil estão tomando essas mesmas decisões, a gente chega à conclusão de que há uma redução no nível de renda daquela sociedade, justamente porque os salários foram reduzidos, porém, o impacto da produção no meio ambiente vai ser menor. Um outro trade-off que a gente pode falar é entre inflação e desemprego, que é muito frequente na economia brasileira. Então, quando a gente tem um governo que prioriza a inflação, ele quer reduzir o crescimento econômico do país. Ou seja, ele quer reduzir a produção. Mas como assim? Bom, como o nível de preços, no geral, está muito elevado, o governo vai adotar uma medida de aumento da taxa de juros. Aumentando a taxa de juros vai tornar mais atrativo tanto para os consumidores quanto para as empresas poupar o seu dinheiro, investir o seu dinheiro, do que comprar ou do que pegar empréstimos. Então esse aumento da taxa de juros ele vai acontecer até que a oferta dos produtos se torne maior do que a procura dos produtos. Porque aí sim, nesse caso, o nível
de preços vai reduzir. Porém, uma maior taxa de juros desestimula os empresários a expandir a produção, porque para as empresas adquirirem máquinas, equipamentos e aumentar sua infraestrutura, ela precisa tomar empréstimos. Mas os empréstimos, nesse momento, têm uma taxa de juros muito alta, então não vale a pena. Então, nesse caso, não haverá expansão da produção e, consequentemente, não vai acontecer a contratação de mão de obra. E, inclusive, com uma menor demanda, pode ser até que haja demissões. Então, nesse caso, o outro lado da moeda de controlar a inflação é o desemprego. Por outro lado, se a gente tem um governo que prioriza controlar o nível de desemprego, ele vai estimular o consumo de bens, de produtos e serviços na economia. Com o aumento da procura, vai acontecer um aumento da produção, consequentemente, vai ocorrer uma maior contratação de funcionários. Só que quando a gente chega no nível que a procura, o consumo se torna maior do que a oferta de produtos e de serviços, você tem um aumento do nível geral de preços na economia. Então você controla o desemprego, mas gera inflação. Então, qual que é a questão dos trade-offs, né? O trade-off mostra pra gente que existe duas escolhas. Você precisa escolher entre uma delas. Não é possível você fazer as duas ao mesmo tempo, no mesmo momento. Tudo que eu falei aqui está embasado, claro, em livros. E eu utilizei para esse vídeo um livro que está aqui embaixo, do Menkyo. É importante você reconhecer um trade-off para conseguir ter uma visão geral de todas as opções disponíveis para você. Às vezes a gente toma uma decisão ali por impulso, sem nem saber porquê ou quais são as consequências. E mais que isso, quando você sabe os trade-offs que o governo que comanda o nosso país enfrenta, você consegue entender melhor por que tal decisão foi tomada. Tá bom, entendi, mas qual é a melhor opção a se escolher? Bom, para responder isso, existe um outro conceito econômico também muito importante, que é o segundo princípio da economia. Vem pro próximo vídeo que eu te explico.